Gente, a gente vai entrar na terceira década do ano 2000. Lembra quando falavam que o ano 2000 ia acabar? Não acabou. Vamos voltar um pouco menos, uma década para trás. 2009. O que você estava fazendo em 2009? Você sabe? Você lembra? Cara, sabe o que eu tava fazendo em 2009? 2009 foi um dos anos mais importantes da minha vida. Eu recebi um convite no começo do ano da Terezoca, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que trabalha na Globo há muito tempo. Mas ela falou assim, já que eu sei que você gosta de fazer coisas malucas, eu imaginei que você sabe mergulhar, né? E aí eu falei, claro. Óbvio que eu não sabia, mas ninguém sabe que eu não sabia. Agora vocês vão saber. Ela falou assim, eu queria te fazer um convite para você participar do Globomar, um programa novo, vai começar a gravar em abril. Aí eu falei, como é esse programa? Ela falou assim, é um programa em que as pessoas vão viajar pela costa do Brasil, vão conhecer lugares incríveis e a gente vai meio que sentir o mar. E eu pensei assim, não pode ser verdade. Eu só posso estar sonhando. Era tudo que eu sempre quis fazer, fazendo jornalismo. De repente, como um presente sendo oferecido pra mim, assim, uma década atrás. Quando eu recebi esse convite, eu falei, cara, eu tenho que aprender a mergulhar. E aí eu passei vários finais de semana indo pra Ubatuba pra fazer um curso de mergulho. Fazia aulas particulares de mergulho aqui em São Paulo. E aí eu aprendi a mergulhar e tava pronta pra fazer o Globomar, achando que eu ia mergulhar pra caramba no Globomar. E aí, no dia 7 ou 8 de abril, acho que foi 8 de abril, e a gente embarcou no Alsteiger, um veleiro, que saiu do Recife e foi buscar a gente em Fernando de Noronha. A missão daquele Globomar era levar um pantaneiro que nunca tinha visto o mar, mas ele era piloto de barco no Pantanal para conhecer o mar pela primeira vez, simplesmente em Fernando de Noronha. Sabe tudo de rio, de água doce, mas nunca foi apresentado para o mar. Esse pantaneiro se chamava Seu Vado e eu jamais vou esquecer dele, porque a primeira vez que ele olhou o mar, depois, quando ele realmente pisou no mar, ele quis experimentar a água. E aí, quando ele colocou a água na boca, ele começou a cuspir. O senhor estava duvidando que era salgado, né? Tava. 2 horas depois que o Alsteiger saiu de Fernando de Noronha, o piloto automático do barco quebrou. Não quebrou. Quebrou a Simone? Jura? E aí que a gente não tinha tripulação para levar o barco no leme para onde a gente queria chegar, que era o arquipélago São Pedro e São Paulo. O arquipélago São Pedro e São Paulo fica a 3 dias de navegação de Fernando de Noronha. Portanto, nenhuma pessoa poderia ser responsável por navegar 3 dias e 3 noites sem dormir, ainda por cima levando no barco uma equipe inteira da TV Globo. Então a gente teve que parar tudo, fazer uma reunião em alto mar, foi a coisa mais surreal que já aconteceu na minha vida, porque tinha um navio da fragata, uma fragata da Marinha Brasileira, de um lado parada, um iate que estava dando apoio pra gente e o nosso veleiro, os 3 se comunicando via rádio e a gente tentando decidir o que a gente faria então, já que a gente não tinha tripulação para seguir adiante naquela viagem. A Terezoca, que era diretora do Globomar, que tinha feito o convite para participar do programa, falou assim, cancela e vamos todo mundo voltar para Fernando de Noronha, pra gente dormir uma noite e então pensar o que a gente ia fazer. Eu tinha estudado durante um mês o arquipélago São Pedro e São Paulo. Eu estava muito preocupada com o que ia acontecer com o Globomar. Na época eu tinha 32 anos e o Ernesto Palha, que apresentava o programa comigo, tinha 32 anos de Globo. Eu estava absolutamente insegura com isso. E de repente a Terezoca vira no dia seguinte em Fernando de Noronha e diz assim, olha, a gente não vai mais para o arquipélago São Pedro e São Paulo, a gente vai para o Atol das Rocas. Eu não tinha a menor ideia do que era o Atol das Rocas. Mas ali, naquele momento, eu não tinha nem celular, um smartphone, para pesquisar o que era o Atol das Rocas. Por quê? Porque não existia smartphone naquela época. Eu fiquei completamente insegura. Eu lembro de ter chorado muito à noite, pensando assim, cara, eu não vou conseguir. Mas não tinha jeito e a gente embarcou pro Atol das Rocas. Quando a gente chegou no Atol das Rocas, eu lembro que o veleiro foi se aproximando e de repente eu vi uma faixinha de areia assim no horizonte, bem fininha. E todo mundo que estava dentro do barco falou, sério que a gente viajou 16 horas para ver isso? Enfim, chegamos ao nosso destino. Aquele ali é o Atol das Rocas. De longe, a verdade é que você não vê nada. O que é, afinal de contas, o Atol das Rocas? É uma cadeia de montanhas que está submersa, como se fossem várias montanhas submersas, e elas têm ali uma entrada de uma montanha que não se encaixou na outra, por onde o bote tem que passar para finalmente você conseguir chegar lá. Mas a gente demorou 5 dias atracados em pleno Oceano Atlântico, com 360 graus de horizonte cercando a gente, para conseguir finalmente desembarcar no Atol das Rocas. Foi difícil a gente chegar até aqui, vencer a arrebentação e havia um risco grande do bote virar.
Por isso a gente decidiu vir com pouco equipamento e com uma equipe reduzida. Opa, quase que eu caio. E quando você chega lá, aí você vê aquela maravilha toda. O que você vê, por causa das profundidades diferentes dessas montanhas, são piscinas de cor diferente em pleno mar. É, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. E quando eu cheguei, 7 tubarões-limão vieram no meu pé, assim. Ele reconheceu o território, viu que não era nada com ele. Deu meia volta e foi embora. Tem gente que se sente preso no barco, né? Eu me senti livre, absolutamente livre. Por quê? Porque não existia nada mais pra gente do que aquele momento de estar ali. Sem smartphone, sem possibilidade de ligar para casa, sem boleto chegando na sua casa. A única coisa que existia era o presente. E aquilo para mim foi muito transformador na minha vida. Tanto é que hoje eu tenho amigos que eu fiz no Globomar e que são pessoas que eu amo de paixão, assim. Porque ali a gente realmente se conectou. E depois que essa viagem terminou, a gente foi fazer outra que para mim foi ainda mais transformadora nos Lençóis Maranhenses. Tem Lençóis de Barreirinhas, que é normalmente onde todo mundo vai, que é um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil. E tem lençóis no Maranhão que chamam Lençóis de Cururupu. Nesses Lençóis de Cururupu existe uma ilha chamada Ilha dos Lençóis, onde existe a maior população de albinos do Brasil. E lá, por que houve grande concentração de albinos? Porque houve muito casamento consanguíneo, ou seja, primos casando com primos, e aí gerou uma mutação genética que deu origem ao albinismo. Então você imagina um monte de gente albina no sol escaldante do Maranhão, aquela população ali que não tem acesso à saúde, e muita gente morre de câncer de pele. Eles têm o costume de pescar durante a noite para se esconder do sol. E ali aconteceu uma história que marcou a minha vida e que não foi pro ar no programa, que foi o seguinte: a primeira pessoa que eu encontrei quando eu cheguei à ilha era um menino que estava com uma sombrinha, assim, carregando uma sombrinha, e ele chamava Sanã. E eu falei: você tá indo pra escola, Sanã? E ele falou: tô. Falei: quantos anos você tem? Ele falou: 9. Falei: e o que você mais gosta na escola? E ele falou assim: eu gosto de português. Falei: sério? Eu também. A coisa que eu mais gosto é português. E o que você gosta em português, Sanã? Ele falou: eu gosto de poema. Falei: que máximo! Jura? Você gosta de poema? Eu amo poema. E qual é o seu livro preferido de poema? E aí ele olhou pra mim e falou assim: não sei. Eu nunca li. Eu nunca vi um livro. Quando ele falou isso pra mim, eu tomei um soco no estômago, assim. Eu fiquei com o olho cheio de lágrima. E minha única reação foi dizer pra ele: cara, eu tenho um iPod. Na época, eu tinha vários poemas gravados na voz do Paulo Altran. E eu falei pra ele assim: a gente vai fazer um reggae hoje à noite aqui na ilha, né? Ele falou: vamos. Você vai vir no reggae? Ele falou: vou. Eu falei: se você chegar uma hora mais cedo, você topa ficar escutando poemas comigo? E ele falou: topo. E ele ficou 1 hora escutando esses poemas comigo, 1 hora olhando nos meus olhos e 1 hora chorando de emoção pelos poemas. A falta que me fazes não é tanto a hora de dormir, quando dizias Deus te abençoe e a noite abria em sono. É quando, ao despertar, revejo a um canto a noite acumulada de meus dias e sinto que estou vivo e que não sonho. A vontade que eu tinha, obviamente, era levar o Sanã embora comigo daquela ilha na época em que a gente saiu. E foi muito engraçado porque todo mundo da equipe se apaixonou por uma criança. Todo mundo queria levar uma criança embora. E as crianças ficaram no nosso barco até o momento em que a gente finalmente puxou a âncora. E elas pularam no mar porque elas perceberam que realmente a gente ia embora, mas eles não conseguiam ir embora, não conseguiam soltar da gente. O Sanã, na hora que a gente estava, no dia anterior que a gente ia embora, na véspera do dia que a gente ia embora, ele escreveu, assim, ele ajoelhou na areia e ele escreveu o meu nome. Você escreveu meu nome na areia? Deixa eu escrever o seu, então. Sanã. É assim? Agora o nosso nome vai ficar juntinho aqui, pra você lembrar de mim. E eu nunca recebi tantas mensagens, especialmente no Twitter na época, de elogio por uma cena, porque eu acho que tinha muita verdade naquela cena. Tinha muita verdade no abraço que o Sanã me deu, tinha muita verdade quando ele escreveu meu nome na areia e muita verdade quando eu escrevi o nome dele na areia. Então essa foi uma das coisas que mais me marcaram. Ele adorou, amou muito você. I'd like to come on over. Being in exile and discover. We need to have a one-to-one. Me and you, we really do. E o mar
eu nunca mais olhei para o mar da mesma maneira. Hoje eu sinto saudade do mar como quem sente saudade de uma pessoa. E você? O que você estava fazendo uma década atrás? Conta pra mim.